Só lembrando, nós vamos fazer uma resolução comentada de questões. Eu preparei algumas aqui, selecionei algumas aqui, tanto do Enem quanto também do SSA, que é o seriado, o vestibular seriado da UPE. Essas questões vão desde os judeus, né, os hebreus, passando pela Grécia Antiga e indo também até o Império Romano. Tá legal? Essa é a nossa expectativa durante alguns minutos de estarmos trabalhando esses conceitos, relembrando esses temas que a gente já vem estudando através exatamente da resolução de questões. Eu sempre digo que um dos quesitos mais importantes para se trabalhar a história é exatamente o trabalho com questões. É o trabalho com resolução de questões. Então, Boa é a noite, explicação. professor. Boa noite, boa noite. Tranquilo. Então, o primeiro ponto é questão da explicação. Depois nós ficamos com a parte, ressaltamos aqui, né, a importância da parte da leitura, né, essencial. E, por último, mas não menos importante, a questão da resolução de questões é essencial, porque é o que a gente chama de prática. Teoria seria a leitura, a explicação, prática seria exatamente a resolução de questões, que é isso que a gente vai fazer agora. Então se liga aí, presta atenção, que é bem interessante. Repito, são tanto questões do Enem, de edições anteriores, quanto questões do SSA, que é o vestibular seriado da UPE. Vamos nessa. A primeira questão que eu trago é do Enem de 2008. Já está com um tempinho, mas é válida para que a gente possa analisar a forma com que esse assunto ele é abordado. Vou fazer a leitura, vou fazer a análise dos itens, preste atenção, vá acompanhando aí comigo. Existe uma regra religiosa aceita pelos praticantes do judaísmo, que proíbe o consumo de carne de porco, estabelecida na antiguidade, quando os judeus viviam em regiões áridas, foi adotada séculos depois por árabes islamizados, que também eram povos do deserto. Essa regra pode ser entendida como, letra A, uma demonstração de que o islamismo é um ramo do judaísmo tradicional. Letra B, um indício de que a carne de porco era rejeitada em toda a Ásia. Letra C, uma certeza de que o judaísmo surgiu do islamismo. Letra D, uma prova de que a carne de porco era largamente consumida fora das regiões áridas. Ou letra E, uma crença antiga de que o porco é um animal impuro. Pessoal, é preciso entender que na Bíblia, de fato, no Antigo Testamento, há algumas menções sobre animais dos quais o homem não poderia se alimentar. Esses animais eram considerados imundos e por isso mesmo se alimentar da carne deles seria uma espécie de um pecado, tá? O judaísmo tinha isso, setores do Islã também tinha isso, essa crença de não se alimentar da carne de alguns animais, exatamente porque estava escrito na Bíblia condenando como carne impura, como animais impuros. No Novo Testamento veio abolindo uma série de coisas do Antigo, e uma das coisas que foi abolida no Novo Testamento é exatamente o consumo de carne de porco e de outros animais. Paulo disse que não era, você não deveria tornar impuro aquilo que Deus havia abençoado, como fruto de sua criação, colocado à disposição dos seres humanos para o consumo, etc. Isso no Novo Testamento. No Antigo, de fato, há a menção do porco, de outros animais que não deveriam ser ingeridos pelos seres humanos, exatamente em função de serem animais impuros e, consequentemente, os seres humanos que se alimentassem desses animais caírem numa série de pecados. É por isso que a resposta é a letra E, não poderia ser outra. Porque a letra A diz assim, ó, que isso era uma demonstração de que o islamismo é um ramo do judaísmo. Não tem nada a ver. Não é o Islã que surge do judaísmo, né?
nesse sentido que está falando aqui com relação à carne de porco, não tem nenhuma relação do consumo de carne de porco, que é o que fala no enunciado, com o judaísmo ter vindo do Islã. Não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra. Portanto, a letra A está prejudicada. A letra B, um indício de que a carne de porco era rejeitada em toda a Ásia. Essa palavra, toda a Ásia, toda, completo, geral, total, costuma estar errado em história toda vez que você vê uma coisa desse tipo. Como assim uma coisa desse tipo? Expressões totalizantes. Expressões que não deixam margem para uma segunda alternativa, uma segunda opção. Quando você fala sempre, jamais, nunca, totalmente, são expressões que fecham o discurso. Em história, em filosofia, em sociologia, isso costuma estar errado. Porque não é Professor, uma ciência exata. Oi? é para escrever? Não, Ah, pra nadinha. olhar. Nadinha, viu? Ok. Vocês vão só prestar atenção, me ouvir, tá ok, gente? Tranquilo? De boa? Ok, gente. Ok. Entendemos por que não é a letra B. A letra B fala que a carne de porco era rejeitada em toda a Ásia. Não é verdade. Tá? Haviam povos que não tinham problema algum de consumir a carne de porco. Somente os judeus, uma parte do Islã, etc. Letra C. Por que a resposta não é a letra C? Vou explicar para vocês. Uma certeza de que o judaísmo surgiu do islamismo. O judaísmo não surge do Islã. É o contrário, é o Islã quem surge do judaísmo. Então, por que não é a letra A? Porque a letra A fala que o Islã surgiu do judaísmo. Porque isso não tem relação alguma com o consumo de carne de porco, que é o objeto de discórdia aqui nessa questão, é o que fala o enunciado. A alternativa verdadeira, ela vai ter sempre que casar com o enunciado. Ou seja, tem a ver com o que está sendo perguntado ou não tem nenhuma relação. Isso você deve se perguntar. Porque o fato da alternativa ela trazer uma questão verdadeira não é suficiente para você assinalar aquela alternativa como correta, porque não basta ser verdadeira, ela tem que responder ao que está sendo perguntado, ela tem que fazer parte do questionamento que está sendo feito no enunciado. É por isso que não pode ser a letra C. E a letra D, por último, o erro dela é o seguinte: ela fala assim, uma prova de que a carne de porco era largamente consumida fora das regiões áridas. Ela não era largamente consumida fora das regiões áridas, exatamente porque tinha o Islã, tinha o judaísmo que proibia o consumo da carne de porco, então não havia consumo largo. Largamente consumido significa dizer muito consumido. Ora, se havia o Islã, se havia os judeus que não comiam, então não era largamente consumido. Ok? Espero que vocês tenham entendido. É por isso que a resposta dessa questão não poderia ser outra, a não ser a letra E. Vamos para a próxima questão que eu selecionei aqui para vocês. É uma questão do SSA, repito, é o vestibular seriado da UPE, uma questão de 2011. Naquela prova foi a questão de número 22, tá? Ela diz assim, o enunciado. Como modelo de democracia, ergueram-se na antiguidade clássica ou ocidental relevantes sociedades que, com seus traços culturais, deixaram seu legado para a modernidade. Sobre a democracia grega, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. Sobre a democracia grega. A gente sabe que a democracia grega não era igual à democracia de hoje. Mas também sabemos que a democracia grega era muito à frente de seu tempo, no sentido de que, comparando com os povos que existiam naquele período, era bastante avançado. Partindo dessas premissas, desse conhecimento prévio, nós vamos analisar item por item para ver qual vai ser a resposta, tá? O item 1 diz assim, ó, Clístenes é o pai da democracia, lá na Grécia Antiga. Clístenes estabeleceu em suas reformas democráticas mais liberdade para as mulheres atenienses que para as espartanas. Em primeiro lugar, as mulheres espartanas, pessoal, elas tinham uma liberdade muito maior do que as mulheres atenienses, mesmo na época do Clístenes. É por isso que essa frase ela não pode ser verdadeira. Porque a mulher em Esparta ela podia se divorciar, ela podia trabalhar fora, ela tinha autonomia de sair sozinha se fosse o caso. Já em Atenas, não. Nós trabalhamos isso em aulas que eu
disponibilizei para vocês. E nela eu afirmo que a mulher em Atenas ela tinha um papel bastante secundário com relação ao homem, bastante submisso, né, com relação à figura masculina. Então, a letra A, que fala que as mulheres atenienses tinham mais liberdade do que as mulheres espartanas, ela não condiz com a realidade. Frase 2. A Assembleia Popular tornou-se o órgão mais importante do governo ateniense, embora a democracia tenha sofrido um retrocesso na época de Péricles. A primeira parte tem até uma coerência, né? Mas a segunda parte da frase, que diz que no governo do Péricles, a gente precisa lembrar que Péricles governou Atenas durante aproximadamente 16 anos, né? E esse período ele foi de tanta bonança, de tanta democracia, de tanta prosperidade, que é chamado século de Péricles, apesar de não ter sido 100 anos, né? Só foram 16, mas é chamado século de Péricles. Então, por essa razão, que a frase fala que a democracia retrocedeu no governo do Péricles, é o contrário, né? A democracia se fortaleceu no governo do Péricles. Frase 3. O regime democrático ateniense incluía todos os seus cidadãos, entre eles os metecos e os escravos. Claro que não, né, gente? Escravos não eram considerados cidadãos e não participavam do jogo democrático, do jogo da política. Então a frase 3 é bem fora, mas muito fora mesmo. E a frase 4, ela diz: o ostracismo foi instituído na Grécia para excluir da vida pública por 10 anos o cidadão que fosse considerado pela população uma ameaça às instituições democráticas. Perfeito, só tem a 4 correta. E é por isso que a resposta não poderia ser outra a não ser a letra E. O que era a lei do ostracismo? Uma pessoa era banida, seus bens eram confiscados, essa pessoa tinha que ir embora de Atenas durante 10 anos se ela cometesse um crime grave, tá? Bom, pessoal, lembrando que tudo isso sobre os judeus, sobre os gregos, eu explico em aulas anteriores nossas, que já foram disponibilizadas para vocês, que já foi conteúdo assistido, trabalhado, né, explicado por nós. O que eu estou fazendo aqui, através dessa resolução de questões, é, ao mesmo tempo, dando técnicas de você responder as questões de forma objetiva, clara, assertiva, como também fazendo uma revisão. À medida que eu vou recapitulando isso, eu vou mostrando esses conceitos, a gente vai também rememorando, né? A gente vai também recapitulando e revisando esses assuntos. Olha essa questão, pessoal, de 2011, que foi objeto de exame do SSA naquele ano. Ela traz uma gravura com 2 jarros de cerâmica, né? A arte grega. E são vasos decorados. Você vê que tem 2 gravuras no vaso. A primeira gravura são de atletas competindo nas Olimpíadas. Eles competiam nus, certo? E o segundo vaso, nós vemos 2 homens ali arrumando alguma coisa, 2 homens agachados, né? Ou jogando uma espécie de um tabuleiro, ou arrumando ou combinando ali alguma coisa. A pergunta é a seguinte: observe as figuras a seguir. Já observamos. Aí vem o enunciado. Trata-se de vasos gregos, no caso, 2 ânforas. São vasos, é sinônimo de vaso. Do século V a.C. A cerâmica é uma das manifestações variadas das artes plásticas. Sobre a cerâmica na Grécia Antiga, analise as afirmativas a seguir. Frase 1. Alguns vasos eram ornados com cenas do cotidiano dos gregos, representando a prática de esportes e lazer, assim como cenas amorosas, cenas de batalhas, etc. Perfeito a frase A, cara. Tranquilo, sem erro algum. De fato, alguns vasos traziam esses ornamentos com cenas do cotidiano, do dia a dia, ou esportes, etc. Caçadas e tudo. Muito comum. Frase 1, verdadeira, você está vendo aí no exemplo da gravura. Frase 2. Apesar de uma vasta produção em cerâmica, os gregos não desenvolveram a prática da escultura. Que é isso, né, gente? É lógico que desenvolveram a prática da escultura. As esculturas gregas eram belíssimas, obedeciam a um padrão estético refinado, né, requintado. Frase 2, completamente errada. Ao dizer que a frase 2 é errada, ao entender e já detectar um erro na frase 2, veja as alternativas, A, B, C, D e E. Eu já posso excluir a letra B,
Porque a letra B traz a frase 2 como verdadeira. E eu já vi que a frase 2 é errada. Eu já posso tirar a C. Ou seja, já são duas alternativas aí que eu elimino. Dá para entender? É assim, com essas técnicas, com esses conselhos que você vai aprendendo a responder questões de história com maior assertividade, tá? Frase 3. Eu já vi que a 1 está certa. E se a 1 está certa, eu já posso tirar a letra E também. Por que que eu posso tirar a letra E? Porque a letra E não traz a frase 1 como parte das frases verdadeiras, né? Então, eu só estou aí entre a A e a C, certo? Eliminei a letra B, eliminei a letra C e, por fim, eliminei a letra E. Eu estou entre a A e a letra D, correto? Vamos ver a frase 3. A cerâmica grega, graças, sobretudo, às suas pinturas, pode ser utilizada como fonte sobre a vida cotidiana na Grécia Antiga. Perfeito, claro que pode, é fonte histórica. Tranquilo. Agora, a frase 4. A cerâmica grega, além da função ornamental, também tinha uma função utilitária. Apenas delimita. Apenas, nunca, somente, totalmente, jamais, sempre. Essas expressões costumam estar erradas. Lembra da explicação que eu dei minutos atrás? Não era só na casa dos metecos que elas eram utilizadas. Na casa dos gregos como um todo. Principalmente dos cidadãos, obviamente. Nem todo mundo era cidadão. Frase 5. As ânforas são vasos com duas asas verticais e com uma base alta, usadas geralmente para beber. O que está correto aqui, a gente já viu, nesse caso, a letra D de Deus, porque o erro da 5 é que essas ânforas, elas são grandes, não são canecas. Elas podem ser utilizadas para beber. Não é? São vasos ornamentais, por isso que não pode ser a 5. A frase 4 eu já expliquei o erro. A frase 2 eu já expliquei o erro. Sobrou o quê, de verdade? A frase 1 e a frase 3. E é por isso que a letra D é a correta. Joia, gente? Espero que você esteja acompanhando o raciocínio. Vai se ligando aí. Não desvia teu pensamento em hipótese alguma e em momento algum. Vamos para mais uma questão. Essa do SSA de 2014, vestibular seriado da UPE em 2014. Ela diz assim: depois da morte, é sobre Roma Antiga. Depois da morte de Galério em 311, isso depois de Cristo. Porque quando é depois de Cristo, não precisa ter o DC. Quando é antes de Cristo, aí sim, precisa AC. Mas quando é depois, repito, não há necessidade. Como o ano aí não tem o AC, então, obviamente, a gente já deduz com segurança que é depois de Cristo. Repetindo, depois da morte de Galério em 311, 4 imperadores disputaram poder: Constantino, Maximino Daia, Maxêncio e Licínio. A guerra entre eles torna-se inevitável. Licínio e Maxímino se enfrentavam no Oriente e Constantino e Maxêncio no Ocidente. Em um primeiro momento, Licínio e Maxímino fizeram um acordo. Em 303, Licínio casa-se com a meia-irmã de Constantino, Flávia Júlia Constantina, com quem teve um filho, Licínio II. Por razões políticas, volta-se contra Maxímino Daia, derrotando-o no mesmo ano. Maxímino foi condenado à morte, e desse modo o Oriente voltou a ter um único senhor. Com a derrota da morte de Maxêncio em 312, uma nova aliança é estabelecida entre Constantino e Licínio. Aí a pergunta é: esse cenário da origem à futura na verdade, ele foi em 313, precisamente, onde está a data aí. Que tinha como principal objetivo. Agora nós vamos entender o que é o Edito de Milão. Porque se eu não entender o que é o Edito de Milão, eu não vou saber responder, eu não vou saber identificar a alternativa correta. O Edito de Milão foi uma lei promulgada pelo imperador Constantino, aqui narrado no enunciado dessa questão,
que dava liberdade de culto aos cristãos. Por que os cristãos eram perseguidos na Roma Antiga? Eram jogados aos leões, participavam de festividades macabras no Coliseu, em outras arenas, eram devorados por animais, torturados, presos, porque os imperadores romanos, o Império Romano, perseguia os cristãos. Por 3 motivos. Primeiro, porque os cristãos não adoravam ao César, ao imperador, como um deus. Eles achavam os cristãos isso inaceitável. O paganismo era uma idolatria. 2, os cristãos não participavam das festividades, por considerar também festividades pagãs. E 3, não iam para o exército, que era obrigado, a convocação para o exército tinha que ir lutar por Roma. E os cristãos pacifistas que eram, se recusavam a praticar essa violência contra outros povos, não iam para as guerras, não se alistavam no exército e eram perseguidos por conta disso. Só que o cristianismo ele cresceu tanto, mas tanto, não é? E teve grande aceitação e se tornou possível você perseguir os cristãos, matar e prender, porque você não ia ter presídio para colocar, você não ia ter cemitério para enterrar. O cristianismo cresceu de forma assustadora, avassaladora no Império Romano. Até que o próprio imperador Constantino, em 311, por aí, ele se converte, ou 313 mesmo, ele se converte ao cristianismo. Ele disse que se converteu e tornou, então, o cristianismo a religião da qual você não seria mais perseguido em função do seu credo. Esse é o Edito de Milão. É por isso, sabendo disso, aí fica fácil eu responder essa questão. Vamos ver a frase 1. A frase A, melhor dizendo. Diz que o Edito de Milão tinha como principal objetivo a restrição dos lugares de culto dos cristãos. Era o contrário, né? Liberava o culto. B, o estabelecimento do paganismo como religião oficial do império. Também não. Letra C, o aumento da perseguição religiosa. É o contrário. Diminuição da perseguição religiosa. Letra D, confisco de propriedades dos cristãos e sua venda em praça pública. Também não. A gente já viu que esse edito, ele liberou os cristãos a cultuarem normalmente suas práticas religiosas sem serem perseguidos por conta disso. É por isso que a resposta é a letra E, porque fala que legitimou o cristianismo e também gerou o fim das perseguições religiosas dentro das fronteiras do império. Legal, pessoal? Tranquilo? Podemos avançar. Podemos então ir para outra questão que eu trago aqui para vocês. Diz assim: somos servos da lei para podermos ser livres. Cícero. O que apraz ao príncipe tem força de lei. O piano. As frases acima são de 2 cidadãos de Roma, ou da Roma clássica, que viveram praticamente no mesmo século, quando ocorreu a transição da República para o Império, né? Tendo como base as sentenças acima, considere as afirmativas. A UPE, o Enem, trazem muitas questões assim, com frase 1, frase 2, frase 3, para você julgar a veracidade e depois assinalar a alternativa correta, principalmente o SSA. A frase 1 diz assim: a diferença nos significados da lei é apenas aparente, uma vez que os romanos não levavam em consideração as normas jurídicas. Só levavam, gente, levavam um dos maiores legados da civilização romana aos nossos tempos é exatamente as leis, né? O ramo jurídico, o setor jurídico. 2. Tanto na República como no Império, a lei era o resultado de discussões entre os representantes escolhidos pelo povo romano. É o povo, cara, não era bem participante aí dessas escolhas, não. Vou explicar para vocês já já. Frase 3. A lei republicana definia que os direitos de um cidadão acabavam quando começavam os direitos do outro cidadão. É isso que a gente fala hoje. As pessoas dizem assim: meu direito vai até onde o seu começa. A minha liberdade, ela tem um limite. Ela vai até onde a sua começa, até onde a sua inicia. Isso, esse ditado popular, nós herdamos exatamente dos romanos. Frase 3, impecável. Frase 4, existia na época imperial um poder acima da legislação romana. Sim, sabe qual? O poder do imperador, que era tido como Deus. Vimos que a
Eis a correta. É por isso que a resposta é a letra E. Mas aí eu disse, qual é qual é o erro da frase 2? A frase 2 diz: tanto na República como no Império, a lei era o resultado de discussões entre os representantes escolhidos pelo povo. O povo não escolhia. O povo em Roma era chamado a plebe, a massa. Não tinha direitos políticos. E depois das conquistas da plebe, vai obter alguns, mas mesmo assim sem o direito de escolher os representantes. E a maioria vinha do patriciado. Legal? Mais uma questão para nossa análise. Questão bem clássica também do Enem, 2012. É uma questão conhecida, mas vale a explicação. Primeiro eu tenho uma gravura. E nessa gravura eu tenho imagens de animais selvagens. Elefante, tem um bovino aí, tem leão, né? Tem um leopardo. A gente sabe que o Império Romano ele era muito vasto e ele englobava um pedaço da África também, né? A porção norte. Aí o enunciado fala assim: a figura representada é de um mosaico, produzido por volta do ano 300 depois de Cristo, encontrado na cidade de Lod, atual Estado de Israel. Nela encontram-se elementos que representam uma das características políticas dos romanos no período, indicada em quais são as características do Império Romano nesse período aí, que nós podemos detectar nessa imagem. Letra A diz que é o cruzadismo, a conquista da Terra Santa. Isso é da Idade Média. As cruzadas, a luta entre cristãos e muçulmanos. Isso não é da época do Império Romano. Não é do ano 300 da Era Cristã. É posterior e muito posterior. É da época medieval. Letra B. Patriotismo, exaltação da cultura local. Eu não consigo ver patriotismo algum nessa imagem. Tá? Não há nenhuma referência nesses animais em dizer que isso representa patriotismo. Absurdo. Letra C. Helenismo, apropriação da estética grega. Não há nenhuma, na minha forma de entender, nenhum aspecto dessa gravura que me faça entender que era inspirado na Grécia Antiga. Letra D. Imperialismo, selvageria dos povos dominados. Imperialismo ainda vai, porque tem a questão da expansão do Império Romano para a África, para a Ásia. Mas selvageria dos povos dominados nem tá mostrando os povos dominados aí, né? Tá mostrando animais. Então é por isso que a resposta não poderia ser outra, a não ser a letra E, porque fala do expansionismo, quanto Roma cresceu. Porque, por exemplo, na Península Itálica não tinha elefante. Mas o Império Romano não ficou só na Península Itálica, na Europa, foi para a Ásia, foi para a África. E isso denota o quê? A diversidade do território, que é o que fala na letra E. Com diferentes animais, diferentes tipos de animais, que aliás esses animais eram até capturados, muitos deles levados para as arenas, como o Coliseu, a fim de ser objeto ali de diversão das grandes massas, né? Lutando entre si, ou para devorar criminosos considerados prisioneiros perigosos, e os cristãos também, infelizmente. Vamos agora encerrar o nosso bate-papo. Né? Foi muito, 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 muito legal. Espero que vocês tenham curtido aí, porque para mim foi produtivo. E agora, pessoal, deixa eu só terminar aqui a minha exposição e fechar e dizer o meu muito obrigado para vocês por estarem aqui, por participarem comigo, por ouvirem com atenção, respeito, cuidado e na próxima, se Deus quiser, tem mais explicações.